Olá, começa agora o Religare Conhecimento e Religião. Empreendedorismo e religião. Como é que se analisa o comportamento empreendedor de pastores neopentecostais na condução de suas igrejas? No programa de hoje eu converso com o professor Vitor Silva Correia. Ele é doutor em administração pela PUC Minas. Na nossa conversa, então, vamos falar sobre empreendedorismo religioso. Seja bem-vindo, Vitor. Prazer receber você aqui no Religare. Flávio, muito obrigado pelo convite. Prazer em participar do programa. Bacana. Hoje eu quero reforçar que você pode acessar o Religare pelo YouTube. Basta procurar por Religare Conhecimento e Religião. Você pode se inscrever no nosso canal para receber sempre as nossas atualizações, comentar os nossos vídeos e compartilhar o programa com seus amigos. Vitor, explica um pouco para nós esse seu interesse em associar empreendedorismo e religião. Foi um tema que eu não descobri de cara, foi uma descoberta ao longo do processo da minha pesquisa. E um tema muito inovador, sobretudo se a gente for considerar, Flávio, o campo da administração, né? A religião, obviamente, já tem todo um denso e robusto campo de estudos associados à ciência da religião, à antropologia, à sociologia, e diversos autores, no Brasil mesmo, já estudam essa temática. Mas no campo da administração é um tema ainda muito inovador e foi possível trazer essa temática devido à combinação, à associação de diversos estudos de outras áreas, né? No próprio campo, que é o meu, de administração, é raríssimo a quantidade de estudos e de pessoas preocupadas com a temática do empreendedorismo no contexto religioso, em que pese o empreendedorismo no contexto religioso esteja crescendo muito no Brasil, né? Crescendo desde as últimas décadas. É bastante vigoroso a incidência, o movimento de pastores em particular, que é o meu foco de interesse, atuando enquanto empreendedores, né? Quando a gente fala o termo empreendedorismo, não sei se todo mundo entende exatamente do que nós estamos falando, né? Como é que nós podemos explicar, não é, o empreendedorismo? Sim. Existem centenas de definições do que é ser um empreendedor, Flávio. A gente pode falar então só 99. Só 99. Eu adoto algumas, uma clássica, outra bastante contemporânea. A gente pode definir empreendedor, por exemplo, como aquele indivíduo que cria uma empresa, religiosa ou não, ele é um empreendedor. Sim. Uma outra literatura mais recente, chamada Orientação Empreendedora, define empreendedor todo indivíduo que ele combina algumas características ou atributos, como, por exemplo, capacidade de inovação, proatividade, uma agressividade competitiva, uma capacidade de assumir riscos e uma autonomia. Ou seja, 5 características únicas ou interligadas que, combinadas, definiriam a pessoa como empreendedora. É essa a literatura principal que eu utilizo para fundamentar o meu estudo. Sim. No caso de pastores, né, empreendedores, você identificou esse mesmo perfil, ou seja para abrir uma empresa ou para abrir uma igreja, as características são as mesmas? Sim, esse era o meu foco de interesse. Será que pastores possuem algumas dessas habilidades? Será que pastores são inovadores? Será que são proativos, agressivos na competição entre igrejas, por exemplo? E o que eu identifiquei, e para minha surpresa, é que os pastores neopentecostais, independentes, que era o objeto da minha análise, eles possuíam e possuem as 5 características empreendedoras. Eles são inovadores, eles são proativos, são extremamente agressivos em relação à competição, até mesmo de mercado, são autônomos e têm uma certa capacidade de assumir riscos. Todas as características evidentes nos pastores investigados. Mas então você trabalhou, pelo que você disse agora, pastores neopentecostais responsáveis por igrejas independentes. O que são igrejas independentes? São igrejas não associadas a grandes denominações, por exemplo, Assembleia de Deus, não é isso. Eu estava preocupado naquela pequena igreja, portinha pequena, né? Que é, Flávio, responsável por agrupar grande parte dos evangélicos no país, né? Mais de 14 milhões de evangélicos, aproximadamente 35% do total de evangélicos no país, aparenta frequentar igrejas conduzidas por pastores do interesse de minha investigação,
segundo a inferência que eu fiz a partir dos dados do IBGE. Então, é um número representativo de pessoas que está sob a liderança de pastores neopentecostais de igrejas independentes. Essa classificação, obviamente, ela não é unânime, ela existe alguma variação, mas a gente pode interpretar dessa maneira. Sim, você seguramente teve que fazer um estudo sobre esse cenário, né? O panorama religioso no Brasil vem mudando significativamente. Sim. E uma mudança muito significativa exatamente é a do crescimento de igrejas sim, evangélicas. Sim. Isso é interessante. A gente tem observado dois movimentos antagônicos, né, Flávio? O primeiro, de a queda da população católica, identificada desde os primeiros censos do Brasil, datados no final do século XIX, em que 99% da população era católica, né? Segundo dados recentes, publicados pela Folha de São Paulo, relativa a 2013, hoje aproximadamente 57% da população é católica. Por outro lado, nós estamos observando um crescimento vigoroso da comunidade evangélica, sobretudo de vertente pentecostal e neopentecostal, né? Em 1991, para você ter uma ideia, eram 13 milhões de evangélicos. Em 2010, esse número passou para 42 milhões de evangélicos, 22% da população brasileira. Se a gente considerar o período entre 91 e 2010, mais de 29 milhões de pessoas se tornaram evangélicas, que é um número, por exemplo, 9,4 milhões maior do que toda a população do estado de Minas Gerais. Então, é um crescimento muito grande da comunidade evangélica, associado ao mesmo tempo a uma queda da comunidade católica. É um movimento longo, vem lá da secularização do Estado brasileiro, da separação do Estado e Igreja, que foi oficializada em 1889. Que abriu a liberdade religiosa. Né? Liberdade religiosa, enfim, a livre escolha religiosa, né? Hoje a escolha religiosa não é mais fruto de processo adstrito, não é herança, né? A pessoa ela escolhe religião por aspectos essencialmente individuais, é uma escolha muito pessoal e racional, né? Sim. Do ponto de vista dos seus estudos, você acha que, do ponto de vista dessa mentalidade empreendedora, características, então, dessa área, favorece também esse crescimento, além disso que você acabou de apresentar? Claro, favorece. Os pastores, eles são muito ativos, né? O ativismo militante dos pastores diferencia, penso eu, Flávio, igrejas bem-sucedidas daquelas mal-sucedidas, né? Pastores, eles são inovadores, por exemplo, num relato de um pastor, falando que uma das igrejas adotou dízimo de 9,5%. Aí ele questionou, veja, para que eu vou pagar 10% se eu posso obter as mesmas bênçãos pagando apenas 9,5%? Isso é uma inovação no contexto religioso. Outros que adotam fonovisita, telebênção, que a pessoa liga para o pastor e consegue a bênção de onde estiver, né? São algumas características, e são também proativos na conversão de pessoas. Se eu puder elencar como se dá o crescimento de igrejas evangélicas, eu penso que é de duas formas fundamentais. O primeiro, através da proatividade, que é uma busca da conversão de pessoas, principalmente católicas, e uma segunda, ainda mais vigorosa, Flávio, que é uma disputa entre os próprios pastores. Isso ficou claro na minha pesquisa, como que pastor tenta obter fiéis de outras igrejas, né? E um relato no pastor exemplifica bem isso, né? É mais fácil a gente pegar um fiel já convertido do que pegar uma pessoa e começar do zero, né? Essa pessoa ela já tem toda o ethos, vamos dizer, associado a uma igreja evangélica neopentecostal. Sim. Enfim, quando a gente faz uma pesquisa, a gente não gosta muito de sair do nosso foco, né? A gente delimita, faz todo um esforço para delimitar, sim. Mas tem sempre alguém, né, para perguntar algo fora desse campo. E eu vou fazer esse papel agora. Uhum. Você pensou em fazer uma comparação com o catolicismo? Ali há falta de mentalidade empreendedora, né, nos líderes católicos? Eu pensei no começo do estudo, mas isso ficou como sugestão de novas pesquisas, viu, Flávio? Por quê? Porque é uma outra pesquisa totalmente robusta, quer dizer, você investigar a capacidade empreendedora de pastores com padres, eu acho que é uma pesquisa tão interessante quanto ainda hoje não feita. Eu acho que tem um campo enorme para você explorar dentro dessa literatura de empreendedorismo e em associação com a ciência da religião, que vão projetar luz para as novas descobertas. Não fiz isso, eu me foquei apenas na igreja neopentecostal por ser uma lacuna empírica ainda hoje não investigada. Independente, porque poderíamos fazer também uma comparação com as igrejas históricas ou com as, digamos, as grandes
igrejas, não? Sim. Você falou da Assembleia, poderíamos falar da Exatamente. Universal também. Tem várias oportunidades e focos de análise, né? Eu não tenho dúvidas que isso, a minha pesquisa, penso eu, acho que é uma centelha que vai tentar divulgar novas pesquisas ou chamar a atenção para a necessidade de novas pesquisas. E uma delas é a comparação entre igrejas católicas e evangélicas. Um dos poucos estudos que fez esse tipo de abordagem, um trabalho muito interessante, é de um professor do sul do país que fez essa comparação entre igrejas protestantes e católicas e que traçou algumas comparações bastante interessantes. Sim, sim. Bom, eu vou chamar o nosso intervalo. No segundo bloco, quero saber mais detalhes dessa sua pesquisa. Nós estamos falando sobre empreendedorismo e religião. Vamos fazer um breve intervalo. Voltamos daqui a pouco. Até já. Estamos de volta com o Religare, Conhecimento e Religião. Hoje eu recebo o Vitor Silva Correia, doutor em administração pela PUC Minas. Nós estamos falando sobre empreendedorismo religioso. Você se concentrou em igrejas independentes. Qual universo você Eu fiz um estudo de caso múltiplo. Eu entrevistei 23 pastores responsáveis pela criação e condução de pequenas igrejas evangélicas. Fiz várias entrevistas semi-estruturadas, ao todo mais de 60 horas de coleta de dados estruturados em campo. Sim, sim. E você se concentrou em Belo Horizonte? Belo Horizonte, região metropolitana, porque a incidência desse tipo de igreja é muito comum na periferia de grandes capitais, né? Então foi Belo Horizonte, mas Betim, Contagem e outras cidades da região metropolitana. A média de membros dessas igrejas? Isso é um ponto interessante, Flávio, que eles não gostam de comentar esse tipo de aspecto, nem quantidade de membros e nem arrecadação de igreja. É um ponto bastante complicado a gente obter, difícil de aferir. Né? Mas peguei igrejas que tinham até 10 membros e igrejas que tinham, por exemplo, 5 mil membros. Igrejas grandes, já que a gente já pode considerar com uma certa representatividade, né? Não é tão porta pequena, já é uma igreja que cresceu. E por que foi importante pegar esses dois tipos de empresas? Para identificar a convergência entre as ações entre elas. Quer dizer, igrejas pequenas realizam ações semelhantes àquelas consideradas um pouco maiores, visando justamente o crescimento de seu ministério, né? Todo pastor, e aí vários falaram, né? É dever do pastor o crescimento do reino de Deus, né? Se tem 100, tem que ter 200. Se tem 200, tem que ter 400, né? Um outro virou e falou assim, Deus pede filhos, né? Então, a função deles é crescer o seu ministério, a sua igreja. Sim, você acabou de se referir a igrejas como empresas. Sim. Isso atravessou o seu trabalho. Você conversava com os pastores, ele falava de suas igrejas, mas você, como pesquisador, estava ali para ver uma empresa. Sim, veja bem, o meu olhar de religião, é importante ressaltar isso, não foi um olhar da ciência da religião. Sim. Quer dizer, eu não trato religião como aspecto transcendental, sobrenatural, nada disso. O meu foco em religião é como prática social, e como prática social incorpora diversas práticas, dentre as quais se insere a própria de negócios, né? Quando eu fui para campo, obviamente, os pastores não tinham essa perspectiva, né? Eu não falei com ele que eu estava investigando a dimensão empresarial da igreja, né? Eles comentaram comigo perguntas relacionadas a outras dimensões que eu fui conseguindo descobrir com o tempo. Inclusive, é interessante, muitas das dimensões, das descobertas da tese, foram os pastores que me suscitaram, quer dizer, eu não estava inicialmente interessado num foco empreendedor, mas eles começaram a projetar luzes, a frases, a argumentações que me despertou o interesse em investigar uma dimensão empreendedora do pastor. Esse não era o meu foco inicial da tese. Eu comecei a inverter por identificar em campo uma dimensão bastante evidente, forte, de competitividade entre as igrejas. Sim, no caso aí do trabalho dos pastores, toda a narrativa é religiosa, mas nós poderíamos pensar algo como um por detrás de? Sim. Por detrás de é um interesse empreendedor. Sim, e o interessante, outro ponto... Isso nem toda teoria ou método da ciência da religião estaria de acordo com isso, pensar o por detrás de.
Eu não gosto de generalizar também, porque na generalização a gente corre um risco, né? Sim. Mas todos os pastores, em maneira geral, tentaram passar para mim, enquanto pesquisador, a impressão de que eles eram bons pastores, entende? Assim, de que todas aquelas práticas consideradas por eles antiéticas, inadequadas, eram realizadas por seus pares. Então, eu identifiquei a dimensão empreendedora dos pastores, não nos pastores investigados, mas no relato deles em relação ao contexto religioso neopentecostal. Todos eram bons pastores, mas os seus pares faziam ações julgadas por eles antiéticas e muitas vezes inadequadas. Né? Considerando uma perspectiva de suspeita, me permito não ficar nessa situação por um momento. Os interesses são mais de natureza individual ou todo o foco está no bem da empresa/igreja? Os dois. Tem um foco, obviamente, de crescimento da comunidade evangélica, e aí tem uma perspectiva bastante interessante, quer dizer, a gente não pode só falar que é uma dimensão econômica, mas também essa dimensão utilitarista, econômica, pessoal, financeira, é muito grande também. Elas se confundem, e nesse processo de confusão é que está difícil distinguir, ou que é difícil distinguir aquele pastor interessado em dimensões financeiras daquele pastor interessado, de fato, na salvação do seu fiel. Né? E a própria concepção de fiel, é importante lembrar, denota uma questão financeira, quer dizer, ou você é fiel ou você é membro. Fiel em quê? Nos dízimos e nas ofertas. Né? Tem muitas pessoas que frequentam igrejas, mas que são membros, não são fiéis no dízimo e na oferta. E não ser fiel no dízimo e na oferta implica restrições. Você não pode participar da Santa Ceia, você não pode, por exemplo, assumir cargos de liderança na igreja. Foram casos que você identificou? Casos que eu identifiquei. Isolados? Pastores, não, isolados não, comuns. Frequentes. Né? A Santa Ceia talvez é o evento mais importante, mensal, realizado dentro de uma igreja neopentecostal. E se você não está com o seu cartão de dízimo bem pago, por exemplo, você não poderia participar de uma Santa Ceia. Olha a dimensão... Claro, nós estamos falando dentro do universo da sua pesquisa, porque o telespectador pode pensar assim, não, mas na minha igreja não é assim. Claro. Bom, nós estamos falando do seu trabalho. Veja bem, eu não posso extrapolar tudo que eu estou falando aqui, eu não posso extrapolar para além das 23 igrejas investigadas, entende? Quer dizer, claro. É um estudo focado em algumas igrejas que têm as suas características, mas que não expressa o universo das igrejas pentecostais e neopentecostais, mas também representa parte de sua dimensão, né? Então, você tem que ter esse fiel, tem que ser fiel ao dízimo, senão não participa de alguns aspectos coletivos que são essenciais para os membros. Né? Sim. Quanto aos recursos, já que nós estamos falando no horizonte do empreendedorismo, né, recursos das igrejas são investidos na própria obra, né, ou isso pode ser aplicado também em outros setores, como, por exemplo, na vida privada? Pode, mas isso não fica claro. Todos, obviamente, falam que, por exemplo, o dízimo é para manutenção da obra do Senhor. É para pagar gasolina para o pastor visitar o fiel que precisa de um atendimento. Né? Tem igrejas, obviamente, que funcionam na casa do próprio pastor. Então, a arrecadação que é feita pelo pastor é empreendida na melhoria da igreja dentro da casa dele. Né? Mais uma vez, essa dimensão financeira, utilitarista, ou essa dimensão social preocupada com o fiel, a linha é muito tênue e a gente não consegue identificar, senão com um estudo, digamos, uma observação mais, um estudo etnográfico, por exemplo, onde que está o limite mais bem definido entre os dois. Na entrevista, todos, obviamente, passaram a impressão de que os recursos são obtidos unicamente para o crescimento da obra, para o crescimento das igrejas dele. Um tema difícil. Difícil e polêmico. Vou colocar agora. Empresas pagam impostos, igrejas não. Sim. Você chegou a discutir com seus entrevistados essa situação? Esse tema não foi porque já era conhecido, de fato, a igreja não precisa pagar imposto, né? Fora outros benefícios fiscais, enfim, outros aspectos relacionados à Isso pode tornar o negócio atrativo? Muito atrativo. Veja bem, você vende salvação, você não vende um produto que é capaz de ser aferido, entende? Alguns pastores comentaram comigo, obviamente relacionando a outros, né? Se você tem fé na sua cura, por exemplo, e a cura não acontece, a culpa não é do pastor, a culpa é sua pela falta de fé. Então, se você pega
o seu salário, por exemplo, tá? E entrega para a igreja na esperança de que você vai obter algo em troca e não obtém, a culpa não é da igreja, não é do pastor, a culpa é do fiel pela falta de fé. Né? Então é algo que você entrega, Enfim, que se a é gente for, intangível, sim, que não é palpável e que dificulta o processo de avaliação, entende? Então é extremamente atraente também esse tipo de negócio, vamos dizer. isso pode, de alguma forma, mas, enfim, considerando sempre o microcampo que você Sim. analisou, não é? Explicar esse crescimento tão significativo de igrejas nas periferias, né, onde igrejas tradicionais, evangélicas incluídas, né, ou católicas, outras religiões, né, que dependem também de uma estrutura maior, então um pouco mais pesada, centralizada. Né? Enfim, esse crescimento, eu já falei sobre isso, mas com esses novos elementos todos que você levantou, né, eu queria reforçar essa percepção. Claro. Mais uma vez, eu acho que o pastor ele é muito agressivo, né? E essa agressividade Dentro dos que negócios, dentro né? dos Na negócios, linguagem dos negócios. E me permita entrar nesse campo que é o meu de interesse, né? Ele é em dois pontos, não apenas para conseguir membros de outras igrejas, como para conseguir a conversão de outras pessoas, como também agressivo na tentativa de evitar a perda de fiéis, né? Ele faz diversas ações. O maior medo de um pastor, e todos eles comentaram comigo, é perder fiéis, né? É um membro ir na outra igreja, gostar do alimento que tem lá, que é a linguagem que eles utilizam, né? E perder o membro, né? Então, por exemplo, tem igrejas que proíbem membros de visitarem outras igrejas. Tem igreja que pede uma carta de autorização, que se o fiel for visitar outra igreja sem a permissão do pastor, ele recebe uma punição, por exemplo. Né? Se ele é líder dentro da igreja, ele toca, ele fica 2 semanas sem tocar. Quer dizer, são algumas características que vão denotar aí uma certa expressão que foi muito comum no campo de dono da ovelha. O pastor, ele se sente, parte deles, dono da ovelha, quer dizer, ele é responsável por guiar e por orientar e autorizar os caminhos nos quais os seus fiéis podem frequentar ou trafegar. O mercado religioso está em franca expansão? Está em expansão e é um mercado, parece, que sofre pouca influência de crise, né? Quer dizer, é um mercado que nós estamos vivendo um período de crise econômica bastante vigoroso, mas o mercado religioso é um mercado estável, né? Se não em crescimento, ao menos estável nesse período que o Brasil passa por momentos de dificuldade. Né? Sim. Para atuar nesse mercado religioso, alguns, inclusive, defendem que não faz nenhuma falta uma formação mais consolidada. Qual é o perfil da formação dos empreendedores que você entrevistou, esses 23? Não só os 23, mas eu imagino, e aí eu posso tentar extrapolar, eu acho que é uma característica dos pastores neopentecostais, não tem uma formação teológica bastante vigorosa. Né? Alguns, por exemplo, de formação acadêmica, têm ensino fundamental incompleto e que são responsáveis por liderar pessoas religiosas. Né? Quer dizer, o fato de você ser pastor não é a sua formação acadêmica ou não, mas a vocação que você tem ou não para ser um pastor. Né? E o carisma, né? E o carisma, né? E esse ponto é interessante porque o carisma denota um outro aspecto dos pastores, que é, por exemplo, o medo de perder a igreja, né? Muitos pastores não colocam pastores auxiliares, porque se ele for mais carismático, ele leva metade ou toda a sua igreja. Então, tem pastores que conduzem, por exemplo, igrejas com 300 pessoas, em que pesa a dificuldade de liderar todo mundo, mas com medo de colocar um pastor auxiliar e ele mais carismático levar grande parte dos seus membros para outra igreja. A facilidade com a qual se pode criar uma igreja neopentecostal estimula esse tipo de receio, de medo entre os próprios pastores. Sim. Vitor, assim, muito sucintamente, tem alguma coisa que você olha para uma igreja dessas 23 que você estudou, e nós estamos falando destas, né? Reforçar isso com o telespectador. Sim. E essa associação com a empresa falasse, bom, aqui não tem nenhuma característica de empresa, aqui é só uma igreja mesmo. Alguma? Flávio, é uma boa pergunta. Eu acho que
a dimensão religiosa pela qual Só isso perpassa, escapa, né? É o pela conteúdo. qual perpassa o aspecto da igreja, entende? É só o produto mesmo É que só diferencia. o produto ou o serviço, entende? Porque teve um pastor que falou, me permita sempre estar citando, né? Igreja não tem diferença em relação à empresa, é tudo igual. Tem rixa, tem briga, tem tudo isso que você vê numa empresa comum. Se um pastor está me relatando esse tipo de situação, isso me leva a crer que é um empreendimento tão produtivo, sob o ponto de vista financeiro ou não, quanto qualquer outra empresa no mercado. Sim, sem dúvida, fico na expectativa dos estudos, por exemplo, com as igrejas históricas, né? Falando do segmento ainda evangélico, mas também do catolicismo. Sim. Muito obrigado pela sua participação Eu aqui que no agradeço o programa. convite. O Religare Conhecimento e Religião é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Você pode conhecer as nossas atividades, nossos cursos de especialização, de mestrado e de doutorado, acessando a página pucminas.br/ppgcr. Obrigado à nossa equipe, aos colaboradores e colaboradoras da campanha Faço Parte e a você que nos acompanha. Um abraço muito cordial e até a próxima semana com o novo Religare Conhecimento e Religião.